Olá, a paz, tudo bem? Quanto tempo, né? Confesso que eu tava morrendo de saudade. Quantas e quantas vezes eu pensei, preciso retomar os meus vídeos, preciso voltar a falar de Deus nas minhas redes sociais através dos vídeos e não apenas escrevendo. Então chegou o dia. E para marcar esse recomeço, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra que eu já ministrei antes na igreja, numa campanha linda que nós fizemos no final de 2019, que se chamava Recebendo o Favor do Rei. E era pautada, inspirada nesse texto que eu vou ler para vocês agora. 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Até aqui. Bom, eu acho essa história muito bonita porque ela conta sobre o coração grato, abençoador, resgatador de Davi. Ela fala de um rei que, depois de estar no auge do seu reinado, lembrou-se daqueles que o fizeram bem e quis retribuir de alguma forma todo o bem que tinham feito a ele. Davi era muito, muito amigo de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, rei na época. E Davi foi muito perseguido por Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. E Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, por amizade a Davi, salvou a vida de Davi muitas vezes. E quando Davi se tornou rei, a família de Saul já estava morto, Jonatas também, e o que restou da família, dos empregados, saíram correndo, saíram fugindo. Nessa fuga, a história conta que Mefibosete, que na época era um bebezinho, deixaram ele cair no chão, e por isso ele era aleijado dos pés. E foi levado e cresceu numa terra distante, em Lodebar, que é chamada Terra do Esquecimento. Um belo dia, Davi está no seu reino, se lembra de sua amizade por Jonatas e se pergunta: será que não há ninguém a quem eu possa retribuir todo o bem que me foi feito um dia? E então manda chamar um servo e trazem. Então esse servo diz: tem sim, tem Mefibosete, que é aleijado. E Davi manda então trazer Mefibosete e restitui a Mefibosete tudo aquilo que ele perdeu e faz com que Mefibosete coma todos os dias a sua mesa, a mesa do rei. Essa história nos faz pensar que se Davi, que era um homem carnal como eu e você, foi capaz de tamanha bondade, quanto mais o nosso rei que está nos céus, quanto mais o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é capaz de ser bom para conosco. É capaz de se lembrar daqueles que o amam
e cuidar de nós, e nos restituir de tudo que nós perdemos, em zelar por nós, em enxugar dos nossos olhos toda lágrima, em trazer-nos para a presença dele e fazer a gente se assentar à mesa dele e desfrutar do melhor dessa terra. Quantas vezes nós estamos como Mefibosete, em Lodebar, na terra do esquecimento. Quantas pessoas estão totalmente largadas, entregues ao pecado, entregues à solidão, entregues à depressão. Quantas pessoas levam uma vida totalmente distante de Deus, quantas pessoas nem se lembram, por mais que creiam em Deus, nem se lembram de se aproximar, de orar, de colocar sua vida nas mãos dele. Quantas pessoas estão presas ao sofrimento em família, com casamento deslacerado, com filhos com problemas com drogas. Quantas pessoas passam por problemas terríveis financeiros. Quantas pessoas estão doentes em cima de uma cama. Quantas pessoas se sentem esquecidas. Quantas pessoas se sentem sozinhas. Quantas pessoas se veem hoje num lugar em sua vida em que não tem a menor esperança de um futuro melhor, de dias melhores. Eu quero dizer para você que o Rei hoje te chama pelo teu nome e manda te trazer para a presença dele. Eu quero dizer para você que o Rei não se importa se você está longe e distante, que se as pessoas te esqueceram lá, se o mundo te jogou num lugar, se a vida te jogou num lugar que você não queria estar, se você foi parar num local, numa situação terrível, triste, em que você não optou ir para lá, se você chegou ao fundo do poço, o Rei hoje manda te dizer que não importa o quão longe você esteja, não importa que você esteja num lugar onde o mundo e as pessoas já te esqueceram, ele se lembra de você e ele quer trazer você para a presença dele. Sabe? Os aleijados, naquela época, eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Ele não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, de vida, de crescer, de melhorar, de ter uma vida digna. E quando Davi pergunta se há alguém, e que dizem que há Mefibosete, e que Mefibosete era aleijado, nem por um minuto Davi faz menção, Davi se opõe. Davi podia não querer um aleijado, um marginalizado, um desprezado pela sociedade no castelo dele. Davi podia decidir que, já que aquela pessoa não tinha nenhuma expectativa de uma vida boa, que ele não se encaixaria ali no castelo, que ali não era lugar para ele. Mas o rei não se importou com os defeitos no físico de Mefibosete, assim como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus e o Filho dele, Jesus, não se importam com os seus defeitos, não se importam com as suas falhas, não se importam com aquilo que há de ruim, de defeituoso, de podre, nem no seu corpo, nem no seu caráter. O Rei quer você do jeito que você está. O Rei só quer que você venha. Ele só está te chamando. Está te chamando para a presença dele. Está te chamando para te restituir. O que vai acontecer depois disso, a partir do momento em que você estiver vivendo na presença do Rei, é uma outra história. É papo para outro vídeo. Porque esse Rei, esse Deus que nós servimos, também é oleiro. E nós somos vasos de barro na mão dele. Quando o vaso de barro se permite ser moldado, ele nos quebra e faz tudo novo de novo. Esse é um outro assunto. O assunto de hoje, o que eu quero te dizer hoje, é que o maior rei do universo, aquele que criou tudo isso aqui, está te chamando, está dizendo: vem, sai dessa terra do esquecimento, sai de Lodebar. Você não foi parar aí porque você quis, não foi escolha sua, foram as circunstâncias, foi a vida,
Você foi deixado, você foi esquecido, você foi humilhado, você foi jogado no fundo do poço. Mas eu tô aqui hoje me lembrando de você. E eu não me importo com as consequências que aconteceram quando você foi levado para a terra do esquecimento. Eu não me importo com aquilo de ruim, com aquilo de quebrado que há em você, porque eu sou o Senhor restaurador da tua vida. Eu sou aquele que te restaura, que te cura, que te salva, que te liberta. Só vem para minha presença. Vem para minha presença porque eu vou te restituir de tudo aquilo que você perdeu. Eu vou te restituir de tudo aquilo que nunca deveria ter deixado de ser seu. Eu vou colocar você na minha mesa e você vai comer da minha mesa todos os dias, você e a tua casa. Você vai viver na minha presença e você vai desfrutar o melhor de viver na presença do Rei. Então, no dia de hoje, eu quero fazer esse convite a você. Eu quero estender a você o convite que o Rei um dia fez para mim. E Ele hoje está fazendo para você. Vem embora de Lodebar. Vem embora da terra do esquecimento. Se muda para a presença do Rei. Vem desfrutar do melhor que Ele tem para te oferecer e não tenha medo. Ele não está preocupado com aquilo que você tem de aleijado. Se o mundo te chama de viciado, beberrão, se o mundo diz que você traiu, que você mentiu, se o mundo diz que para você não tem mais jeito, o Rei nem faz menção disso. O Rei não se importa com o que está quebrado em você. Ele só quer que você venha. O que vai ser da sua vida depois, na presença dele, é outro papo. O convite hoje é: vem para a presença do Rei. Vem desfrutar do melhor que ele tem para te oferecer. Esse Rei te ama e ele está te chamando para a presença dele. Deus abençoe você, em nome de Jesus.